Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa apresentação dos templates de instalações que vamos disponibilizar. E logo de cara estou aqui com um projeto elétrico aberto, um projeto real que a gente desenvolveu aqui no escritório, uma casa de 750 metros quadrados, uma baita casa. E eu vou mostrar detalhes aqui dela para você ver até onde a gente consegue chegar. Na verdade, a gente consegue chegar até mais, porque eu já fiz prédios, fábricas, escolas, enfim, diversos projetos utilizando o Template Expert. É o único template que a gente usa aqui no escritório. Mas eu vou mostrar aqui o padrão de entrega que a gente consegue fazer, proporcionar, utilizando o Template Expert e inclusive fazer dimensionamentos dentro do Revit sem precisar recorrer a planilhas. Ou seja, a gente consegue resolver tudo dentro aqui do Revit sem precisar ficar saindo do software para consultar nada. Então vamos lá, eu vou dar um panorama geral aqui do nosso projeto. Aqui nós temos algumas pranchas, essa prancha daqui é do nosso padrão de entrada. Temos aqui a planta baixa dos quadros. Gosto de colocar essas vistas para mostrar o encaminhamento aqui, a interligação dos quadros. Aqui no térreo a gente tem dois quadros, porque é uma casa muito grande, muitos circuitos. Então a gente dividiu o térreo aqui em dois quadros. No superior também temos dois quadros e colocamos um quadro lá na cobertura também. Esse trecho aqui são caixas de espera para energia fotovoltaica e essa caixa daqui é a espera para os circuitos de ar-condicionado. Esses disjuntores ficam no quadro lá do pavimento superior. Esse quadro aqui, QD SUP 01, beleza? E veja que aqui a gente tem também um detalhezinho do nosso padrão de entrada. Temos também uma lista de materiais aqui dos nossos disjuntores. Todos esses disjuntores aqui, eles são extraídos diretamente do nosso diagrama unifilar. Essas famílias aqui são desenvolvidas por mim. Se você der um tab aqui na nossa simbologia de disjuntor, veja que a gente consegue selecionar ele. E aqui a gente tem uma descrição do material, as especificações dele aqui também, um detalhezinho, um resumo dele, né? 3 polos, 150 amperes. E tudo isso vai lá para a nossa tabela de quantitativo. Tudo isso é informação que vai para a obra e também imune a erros, né? Porque o diagrama unifilar é um item que é obrigatório em todos os nossos projetos elétricos. Ele precisa estar muito bem revisado, não é isso? Temos aqui também um quadro de cargas muito bem organizado, visualmente bonito também. Legendas toda preparada, é só você abrir aqui a aba de legendas e arrastar para cá as simbologias de elétrica ou até mesmo a legenda de eletrodutos. Todos esses eletrodutos estão configurados aqui dentro do nosso template também. Então você não vai precisar nunca mais ficar buscando famílias aí aleatórias na internet. Tudo o que você precisa está aqui dentro. E como eu disse, inclusive também a tabela de dimensionamento. A gente tem duas tabelas de dimensionamentos, que são a de circuitos e a de quadros, que são essas duas aqui. A diferença delas é que na parte de cálculo dos quadros, esses circuitos aqui eles são dimensionados com base na nossa demanda do quadro. Já os circuitos é com base na nossa corrente de projeto, né? Que é as nossas cargas cruas, digamos assim. Eu quero até exemplificar aqui um dimensionamento para vocês verem como é rápido. Eu filtrei aqui esse circuito do nosso chuveiro elétrico. Ele está até errado aqui, só para a gente fazer aqui. E eu vou abrir aqui a nossa tabela que eu filtrei aqui esse circuito. Aqui a gente só está aparecendo ele. Então vamos lá. Temos aqui a nossa potência de 6.800 watts. Uma corrente de projeto aqui de 30,91. Ou seja, o nosso disjuntor ele precisa ter uma amperagem maior do que esse 30,91. Eu vou colocar aqui 32 amperes. Ele gerou um aviso aqui, eu vou fechar. No nosso método de instalação, a gente tem todos esses métodos aqui para a gente utilizar, que são os métodos que a gente usa, né, no nosso dia a dia, que é o método B1, C, D e F. No nosso caso aqui, o nosso chuveiro elétrico, ele está sendo construído nesse método B1, que é embutido em alvenaria. Então, eu vou colocar aqui o código 1, que é esse códigozinho aqui do lado, e aí ele vai me mostrar aqui, retornar um B1, beleza? Aqui nós temos a seção de disjuntor adotado. Eu vou manter aqui 2,5 só para vocês verem o dimensionamento aqui rolando. O tipo de isolação PVC. Veja que a gente já puxou aqui a corrente de forma automática com base na nossa NBR 5410. E aqui eu vou informar quantos circuitos eu tenho agrupado. Nesse caso aqui, a gente só tem um circuito passando pelo eletroduto que vai alimentar esse chuveiro. Vou botar então 1. E aí vejam que eu vou puxar automaticamente aqui o valor de 1. Se eu colocasse 2, veja que eu já puxo aqui 0,8.
conforme a nossa norma. Mas eu vou mudar aqui para 1, e aí ele vai retornar para 1. E aí veja que a gente tem inclusive a capacidade de corrente corrigida do nosso cabo, que é esse valor daqui multiplicado pelos nossos dois fatores de correção. Só para vocês verem novamente aqui, vou colocar aqui 3, vai para 0,7 e vai cair para 16,8 amperes a capacidade de condução corrigida aqui do nosso cabo. Veja que até acusou já o erro aqui. Eu vou voltar para 1 e nossa capacidade de condução corrigida aqui com 24 não está atendendo aqui a nossa corrente de disjuntor, né? Porque 24 amperes não vai atender os 32 amperes, porque a gente tem que ter uma capacidade de condução maior do que o nosso disjuntor. Então eu vou colocar aqui 6 milímetros quadrados e veja que ele já não vai acusar mais nenhum erro. Até porque a gente tem aqui a capacidade de condução corrigida para o nosso cabo de 6 milímetros de 41 amperes. Né? Ou seja, maior do que os nossos 32 amperes que está solicitando o nosso disjuntor. Simples assim, é só você fazer essa mesma jogada em todos os circuitos, que esse é o nosso dimensionamento. A gente tem também algumas informações a mais aqui, também como o nosso cálculo de queda de tensão. Aqui a gente tem um comprimento, eu vou colocar aqui 10 metros, e aqui a gente já calcula automaticamente aqui a nossa queda de tensão, que é 0,83. Então, tranquilo. E essa outra coluna daqui é para quem utiliza o OF elétrico, que é um plugin também de dimensionamento e também de produtividade, que inclusive a gente libera 3 meses de acesso aqui. Então, essa é a parte de dimensionamento, muito simples, né, de se executar. Os quadros seguem aqui a mesma lógica, a diferença é que no cálculo ele vai considerar a demanda. E vamos prosseguir aqui para as nossas pranchas. Temos aqui a nossa prancha 2, onde a gente tem todas as informações aqui dos nossos diagramas, dos nossos quadros de carga. Eu coloquei aqui também a lista de materiais de disjuntores para ficar mais facilitado aqui para o nosso cliente. E todas essas informações, à medida que você vai desenvolvendo o projeto, modelando, definindo o circuito, esses quadros de carga eles já vão preenchendo e calculando todo esse somatório aqui, tudo de forma automática. É só você simplesmente ir lá na nossa tabela lá de dimensionamento e você fazer o dimensionamento correto e definir aqui o disjuntor e o condutor. Temos também aqui uma planta baixa com layout que eu gosto também de entregar para o cliente, onde a gente coloca a cota de todos os pontos que tem aqui na nossa residência, né? Volto aqui também nessa prancha a lista de material completa, vem tudo detalhado, extremamente organizado também. Temos todo esse quantitativo aqui nessa aba de quantidades. A gente separa em uma lista de material completa ou até mesmo por categoria aqui de elementos. Temos também tabelas de revisão. Essas tabelas aqui vão ajudar bastante que você, na hora que você estiver modelando o seu projeto. Então nessa tabela, por exemplo, de ID da chave, a gente pode simplesmente ir preenchendo por aqui mesmo, rapidinho, para que a gente não precise ficar entrando na família lá e digitando o ID de comando dentro de cada uma delas. Muito simples de utilizar. São tabelas de produtividade. Mas isso aqui eu detalho mais lá no nosso curso, beleza? Aqui nós temos também a planta baixa de elétrica. Eu separei aqui em 3 pranchas do térreo superior e a cobertura. Vou abrir aqui o térreo rapidinho, só para mostrar para vocês como é que fica a apresentação. E abriu aqui para gente. Veja aqui como fica limpo também, né? O eletroduto aqui que passa pelo piso. Automaticamente a gente consegue deixar ele tracejado. Simplesmente a gente modelando aqui com elevação negativa, ele já fica tracejado de forma automática, garantindo uma maior produtividade aqui para vocês. Esse projeto daqui está um pouquinho diferente, não está com interligação aqui de alguns interruptores, porque eu separei essas vistas para o que está enterrado ou na parede e o que está aéreo ou embutido na laje. Então, essa parte aqui, por exemplo, é o térreo, só que visto pelo teto. Porque como tinha muitas informações aqui nessa casa, uma casa muito grande, né? Então eu preferi fazer dessa forma. Então aqui a gente tem também vários detalhes que a gente coloca dentro do projeto. Todos esses detalhes, a gente tem um banco de detalhes enorme aqui para você poder estar compartilhando aqui nas suas pranchas. E o que fizer sentido aqui para o projeto é simplesmente você pegar essa informação e arrastar para cá, para dentro do projeto e organizar na sua prancha, beleza? Muito simples, vários detalhes aqui, até comandos de bombas, enfim, tem tudo isso daqui que você vai precisar nos projetos que você desenvolve. Uma tabelinha aqui com a legenda de pontos em que
em que eu informo aqui, né, o que é bomba, o que é chuveiro, as legendas que a gente deixa lá dentro da nossa planta, na nossa planta baixa. Tudo isso bem organizado aqui para a gente entregar um projeto de mais alto nível para o nosso cliente. E obviamente o céu é o limite, né? A gente pode colocar um maior número de detalhes que a gente quiser. Aqui eu só coloquei um detalhezinho aqui da escada, mas vocês podem ficar à vontade aqui para criar a quantidade de informações a mais adicionais que você desejar. E como eu disse, fora todo o template, a gente também disponibiliza um checklist de projeto elétrico, que inclusive nas nossas atualizações a gente deixou até uma abinha aqui do nosso checklist, e a gente tem ele também em formato documentado com imagens, tudo bem mastigado. Fora outros bônus como modelo de memorial, até um projeto piloto que a gente disponibiliza aqui para vocês também, para vocês poderem fazer uma engenharia reversa, aulas utilizando as famílias, enfim, tudo bem detalhado para você conseguir desenvolver no mais alto nível. Então, beleza. Agora eu vou mostrar para vocês o template de SDAI. E pronto, estamos aqui dentro do nosso template de SDAI, que é o template de Sistema de Detecção de Alarme de Incêndio. Um projeto que é muito simples de desenvolver, pouca gente sabe fazer esse tipo de projeto. E com esse template aqui, que a gente já tem todas as famílias necessárias para você poder estar trabalhando, você consegue fazer numa facilidade absurda. Inclusive também o dimensionamento. Essas tabelas, vocês viram que eu fui capaz de fazer com as tabelas de elétrica, né? Que é um nível de complexidade muito mais intensa do que essa daqui. Mas essa daqui me exigia um pouco de tempo também, porque a gente tem dois tipos de sistema que a gente precisa configurar aqui na família, que é o sistema de alimentação 24 volts, que é o que vai alimentar as nossas sirenes, e o nosso laço, que vai fazer a interligação com a nossa central de alarme de incêndio, que é como se fosse um comando. Quando a gente vai fazer o acionamento manual, por exemplo, ele vai reconhecer qual é o dispositivo, enfim, é como se fosse uma automação. Mas você não precisa se preocupar com nada de dimensionamento, de queda de tensão, justamente porque tudo isso daqui já foi calculado de forma automática, muito simples. A gente tem aulas também, um guia técnico explicando como é que a gente trabalha com esse tipo de projeto. Temos aqui calculadoras das baterias também, enfim, tudo isso bem detalhado para você. E aqui nessa prancha, só para vocês entenderem melhor, a gente tem uma guarita aqui onde está a nossa central de alarme de incêndio. E aí a gente faz essa distribuição aqui por esse percurso e alimenta aqui as nossas sirenes e acionadores também, né, que tem aqui nessa prumada dentro dessa torre. Perceba que a gente tem algumas tags aqui, né? E inclusive aqui é tag mesmo, não é texto. Se você clicar aqui, veja que a gente tem um identificador de conduíte, ou seja, essa informação daqui, desse laço, por exemplo, a gente está puxando diretamente daqui, olha. Então, se eu colocar aqui que a gente tem 5 pares aqui desse cabo de 1,5 milímetros, veja que a gente já mudou aqui. Então, tudo é exatamente feito para garantir a informação aqui dentro do nosso projeto. Até porque os clientes, meus clientes aqui pelo menos, são bastante exigentes com relação à informação e aos processos BIM. E aqui também, obviamente, a gente tem várias legendas aqui, né? As legendas dos nossos símbolos de alarme de incêndio, né? Detector de fumaça, a gente tem ação de detectores de fumaça também, central de alarme, fonte auxiliar, os nossos eletrodutos também, todos esses modelos de eletrodutos, como no nosso template de elétrica também. Temos até detalhes aqui da central do nosso alarme, um esquema aqui, classe B, do sistema de alarme endereçável, nota de alarme, enfim, vários e vários detalhes para você colocar aqui dentro do seu projeto também, deixar ele mais bonito, mais bem apresentável, mais bem detalhado, né? E aqui a gente tem na prancha 2 o detalhe das nossas plantas baixas, né? Pavimento térreo, pavimento tipo, pavimento cobertura. Aqui na cobertura a gente tem uma fonte auxiliar, que é o que alimenta as nossas sirenes, né? Conforme preconiza a nossa NBR. A gente precisa fazer essa alimentação 24 volts. Então, para que a gente não precise sair de lá da nossa central de alarme, para a gente economizar muito cabo, a gente coloca a nossa fonte auxiliar aqui na nossa cobertura, aqui próximo aqui da região da torre. E aí a gente vem distribuindo aqui na nossa prumada. A gente tem um esqueminha vertical aqui também, e também a gente colocou
um detalhe 3D aqui do nosso projeto. Olha como ficou show de bola. E esse projeto, pessoal, sério mesmo, eu fiz em menos de um dia. A demora para você fazer esse projeto é só você definir a posição desses pontos aqui, validar com a empresa, mas a parte de modelagem e documentação muito rápido. E é um projeto que a gente consegue cobrar facilmente aí entre 2 e 6 mil reais. Esse projeto particularmente aqui, salvo engano, foi 3.500 reais, eu não me recordo agora, mas foi nessa faixa de preço. Imagine só, você ganhar um valor desse em um trabalho de um dia. Um serviço que tem valor agregado para a construtora. Tem locais que inclusive o Corpo de Bombeiros exige também esse projeto. Então é um serviço que eventualmente vai aparecer para vocês e vocês precisam estar preparados quando isso acontecer. Ou até mesmo já começar a ofertar aí para os seus clientes também. E agora, galera, eu vou passar agora para o nosso Template Expert para projetos hidrossanitários. Vocês vão ver que show. Deixa eu puxar para cá e pronto. Estamos aqui dentro do nosso template hidrossanitário. Deixa eu só aparecer. Beleza. Aqui é um projeto também bem simples que a gente desenvolveu. Projeto com sistema de água quente. Uma coisa interessante também é que nesse projeto a gente está usando essas caixas aqui que são de inox, que não é todo mundo que utiliza esse daqui. Muito show. E aqui, meus amigos, esse template é totalmente organizado também. Falo com base em consulta técnicas, que a gente tem aqui todas essas tabelas. A gente tem também quantitativos e a gente deixou até inclusive uma aba aqui para um map, porque esse template é totalmente compatível com um plugin do UnMap, que é um dos melhores plugins aí do mercado. E muita gente mesmo tenta fazer essa organização, fica deixando para depois e acaba não fazendo. E aí você já sabe, né? Fica perdendo tempo na modelagem, na organização das tabelas. Olha, uma bagaceira. E aqui veja como é fácil trabalhar aqui dentro do nosso template. Até mesmo para a nossa modelagem, veja que a gente consegue visualizar de forma mais fácil aqui as nossas vigas baldrames, os pilares, para a gente poder fazer os desvios, os seus devidos desvios, né? Temos as simbologias aqui dos nossos pontos de consumo, pontos de esgoto, ponto de chuveiro. Fica muito mais fácil para visualizar, até mesmo arquitetos que queiram utilizar esse template podem usar somente essa pecinha daqui e colocar dentro do projeto lá o layout de pontos que ele tem que entregar para o cliente, né? No projeto de interiores, por exemplo. Enfim, muito simples de utilizar esse template. Aqui também segue aquela mesma situação da elétrica. Veja que a gente tem a tubulação tracejada aqui. Vou abrir uma vista aqui de hidráulica, porque nessa vista aqui de dimensionamento a gente tem um outro filtro lá que deixa escura a tubulação. Veja que se eu colocar aqui essa tubulação em um nível negativo, veja que ele já vai ficar aqui automaticamente tracejado, bonitinho aqui para você estar entregando aqui para os seus clientes. Aqui inclusive a planta baixa aqui do nosso térreo já está documentada aqui com as nossas tags. Veja como fica muito mais fácil, né, a gente fazer essa entrega. Aí toda essa simbologia daqui, né, essa legenda de CH, DH, ABS, tudo isso está organizado. Vou até abrir aqui uma planta baixa para vocês verem como fica muito mais fácil de fazer essa entrega, porque a gente já tem toda essa legenda aqui, olha, organizada com as alturas, com o diâmetro aqui da nossa conexão. Muito simples mesmo. E aqui, só para apresentar para vocês também, temos uma piscina aqui com vários sistemas. A gente define aqui também a posição das caixas, né? Da nossa casa de máquinas e da nossa cisterna também, que a gente tem um reservatório inferior que lança a nossa água lá para a cobertura. Então é a partir daqui que a gente está abastecendo lá a nossa cobertura. Todas essas legendas de cores aqui, essa verdinha aqui, é a nossa alimentação que vem da rua. Essas legendas estão organizadas aqui também no nosso padrão de tubulação. A gente tem um padrão aqui também para piscina que está especificamente aqui na nossa planta baixa de detalhes aqui da nossa piscina. Então aqui a gente tem essa legenda também. A gente tem nota técnica específica aqui para piscina. Veja como fica muito mais bem apresentável. Quantitativo aqui dos equipamentos, né, dessa piscina, da bomba sapo aqui, caso tenha um transbordamento, um vazamento aqui nessa região. Essa bomba sapo que vai levar essa água aí para o nosso sistema de drenagem. Tudo isso aqui é organizado dentro do nosso template. Vamos abrir aqui também um detalhamento
do nosso esgoto, por exemplo, olhe só como fica muito mais bem apresentável os nossos projetos. Aqui a gente costuma fazer dessa forma, coloca um detalhe da planta baixa, onde a gente bota as cotas horizontais, aqui uma vista de elevação, onde a gente coloca as cotas verticais, e aqui uma vista 3D, onde a gente coloca tags, algumas informações, a tag da coluna, enfim. A gente costuma detalhar dessa forma aqui dentro do nosso escritório. Deixa eu abrir aqui também a planta de detalhe da hidráulica. Veja só como fica a apresentação dos nossos projetos de hidráulica. Aqui o nosso sistema de água quente também, né? Um projeto perfeito aqui para você estar entregando para o seu cliente, que ele não vai reclamar de nada. Eu garanto para você que você só vai receber elogios a partir do momento que você entregar os projetos dessa forma daqui. E depois do elogio, obviamente é só indicação, né? Vou botar uma planta baixa aqui do nosso esgoto, só para vocês verem também, que a gente também tem vários detalhes aqui, como eu já falei para vocês, né? Que tem aqui dentro das nossas legendas, temos vários e vários detalhes para você utilizar dentro do seu projeto. Detalhe de caixa de gordura, detalhe de caixa de espuma, caixas de passagem, enfim, tudo que você precisa aí para o seu projeto. E aí, quantitativo aqui todo organizado também. Aqui eu separei sistema de água quente, água fria, acessórios. Temos a parte de esgoto também, quantitativo de tubulações. E a gente costuma fazer também uma planta de furos nas placas, na placa do radier, né? Ou até mesmo nos furos das lajes. Esse projetinho daqui, muito simples de executar também. Essa vista já vem pré-configurada aqui no nosso template. Inclusive, olha, modelo de vista aqui toda organizada, de furos no piso. Ele já fica aqui nesse padrãozinho daqui. E esse padrão está organizado aqui com essa legenda, olha. Simples assim. Tudo preparado para você fazer uma entrega muito mais produtiva, mais facilitada e de alto nível, né, de excelência aí para o seu cliente. Então, pessoal, espero que tenham gostado. E se ficou alguma dúvida, é só mandar para a gente que a gente vai tirar, vai sanar essa dúvida aí para você. Valeu!